a representação dos empregadores. Porque é muito ruim quando você tem a tomada de decisão sem ouvir a sociedade, tá entendendo? Você chegar assim, você faz uma parada na caneta. Ah, eu entendo o que é isso, mas quem é que entendeu o que é isso? É um legislador. Então você fala assim, quem faz as leis, porque a gente tem dois tipos. O normal é que seja o poder legislativo, né? Que seja uma lei trabalhada no Congresso Nacional, passada pelas comissões, mas você tem as portarias, você trabalha muito em cima de portaria, né? Portaria. Não, então, o trabalho do perito, né, ele é muito baseado em cima das normas técnicas, né? Das normas técnicas. No caso ali da portaria. Que é do Poder Executivo, que é o Ministério do Trabalho. Exato, do MTE e regido ali pela CLT, né? Isso. Então a gente compartilha com eles. A gente migra, a gente fica migrando ali no que a norma técnica diz, né, para a gente fazer. Então a gente faz uma análise ambiental e vai partindo para o... Então a gente foca mais, o engenheiro de segurança do trabalho, ele foca mais na questão técnica. Esqueci teu nome. Sandro Guedes. E deixa eu te falar, e as perguntas, agora falando um pouquinho mais sério, assim, normalmente as indagações que eu faço é como se fosse um degrau, tá entendendo? É para você poder aproveitar aquilo ali e você... Sim, dá uma ponto de partida, né? Então, não, mas ela vai muito em cima do que você está falando. Entendeu? Você vai estar falando da abacaxi, eu vou te fazer uma pergunta sobre o abacaxi que você está falando, que você está descascando. Eu vou perguntar sobre laranja. Você vai falar, você quer falar sobre laranja? Tu manda pro Sandro? Já é o link já? Mandou o link? Manda ele Pra quem? Sandro. Pra ele? Não sei se ele quer enviar pra alguém. Vou enviar aqui o link para... Mandou para mim. Acho que não... Você mandou o link? Não. Vou mandar agora. Mas é isso aqui já não, né? É isso aqui que é o link? Te mandei agora. Vi agora. Isso, é isso. Manda pro seu Flávio. Aqui no... Copiar esse link, né? Jogar no... Esse link eu consigo copiar ele? Não. Consegue. Eu acabei de copiar. Copiar link. Jogar aqui no Instagram. Não sei como é que eu jogo esse link aqui no Instagram, não consigo. Cadê? Deixa eu ver. Já está copiado. Peraí, rapidinho. Por que eu vou tirar uma foto sua aí? Tá em vídeo? Ontem eu dei uma aulinha pro Yuri. Show de bola. Meia-noite. Sabe o cara que liga? Aí, meia-noite, doutor Carlos. Ela me ligou meia-noite para me dar aula. Aí, tá vendo? Isso Meu Deus. que é. Poxa vida. Aí sabe o que eu fiz? 5 horas da manhã, liguei pro Guedes, pro Sandro. 5 horas, você tá me acordando? Pois é, tu fez isso não, né, Yuri? Fiz. Olha, Sandro, ele falou assim pra mim ontem. Liga pra ele agora. Ele Eu falou falei, pra mim. Yuri, por favor, não faça isso. O rapaz está aproveitando o descanso noturno dele. Você quer perturbar o rapaz essa hora, Yuri? Vai dormir, Yuri. É. Foi bom. Merece estar ligando. Não tem jeito, pode entender.
Fala, Meirelles, é o Cláudio. Tudo bem, Pedro? Já. Nossa, vê se tá bom. Já foi? Ah. Tá bom, Você então. só clicar aqui, vai direto. Valeu. Pode. Um abraço, meu. Tá vindo? E nós pode começar aqui, vai atrasar um pouquinho. Podemos, Leonardo? Podemos, senhores? Gente, as pessoas chegam na sala antes da gente. A gente está muito mal educadinho. Já tá gravando? Já está mais. Nós não demos início oficial ainda, estamos só nos preparativos. Só mais um pouco, não? Para dar retorno. Podemos? Pode. Yuri, você tá como essa vitória? Só vitória. Vou botar aqui no modo avião, que senão aqui a proposição não sai. Yuri, eu esqueci a caneta que você me deu de presente, que é igual do. Que nem Salomão, com toda a sua glória tem. Esqueci minha caneta A dourada. caneta com a presente. Pô, mas essa não tá com o nome escrito. Ai, meu Deus do Então, céu. eu quero não. Tá que nem a Elisa fala isso. mas a gente Elisa, quer. essa aqui não tá com o meu nome escrito. Porque eu esqueci na bolsa, esqueci de pegar. Só a vitória. Só vitória. Boa tarde, meu amigo, minha amiga, trabalhador e trabalhadora. Estamos em mais um podcast FETERJ, nesta quarta-feira, dia 3 de junho, o mês mais lindo desse ano, o mês que meu filho nasceu. Só a vitória. Sim, é um mês muito importante para mim. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que impacta diretamente a vida de milhares de trabalhadores e trabalhadoras. E o tema de hoje do nosso podcast FETERJ é: trabalhar em risco tem preço? Como funcionam os adicionais previstos na CLT? Você sabe a diferença entre os adicionais de periculosidade e de insalubridade? Se você não sabe, aproveita, fica com a gente até o final, porque hoje tem sorteio, e já compartilha o link para o maior número de amigos que você tem. Hoje nós temos convidados especiais, como todas as semanas, porque aqui a gente traz só gente boa, né, doutor Cláudio? Perfeito. Minha dupla de toda semana. Dá boa tarde pro pessoal, doutor Boa Cláudio. tarde, pessoal, tudo bom? E está conosco hoje, no podcast FETERJ, o Sandro Guedes, ele é perito judicial, e o Vitor Yuri, nosso diretor, mais conhecido como Só Vitória. Só a vitória. Nosso diretor, para a gente conversar, fazer um bate-papo muito enriquecedor sobre esse tema. Então você, né, que é da nossa categoria, da categoria de AC e Conservação, não deixe de participar conosco, já envia suas dúvidas, seus comentários e vem com a gente, porque o Sandro vai falar tudo sobre esses adicionais, o Sandro e o Yuri. E eu gostaria, Sandro, de pedir a você, primeiro eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite, em nome do nosso presidente, o Sr. Meirelles, e que você desse boa tarde aos nossos participantes. Nós já temos pessoas aqui que já nos deram boa tarde, então dá boa tarde, pessoal. Pois é, gente, muito boa tarde aos ouvintes, à audiência aí da FETERJ. Tá? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, né, da Domênica, do Dr. Cláudio, do Yuri. Né? É uma grande honra ter a oportunidade de falar sobre esse assunto tão interessante, né? Um assunto que é muito polêmico, né? Que são os adicionais, adicional de insalubridade e periculosidade. E me apresentando, eu me chamo Sandro Guedes Nicásio, sou engenheiro, na minha formação, graduado em Engenharia de Produção de Petróleo e pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Né? E atuo como perito judicial no TRT do Rio de Janeiro, né? Aqui no TRT, em processos envolvendo
demandas de insalubridade e periculosidade. Então, é uma grande oportunidade de bastante coisa poder pra falar pra gente, falar né? sobre isso. Sim. Então, agradeço muito, né? Vamos embora. Yuri, gente, a gente conhece o Yuri como Yuri, algumas pessoas por Vitor, né? E outras por só Vitória. Mas aqui vai ser Yuri, né, doutor Cláudio? Só vitória. Só vitória. É. Dá boa tarde, pessoal, Yuri. Boa tarde, queria agradecer essa oportunidade, nosso presidente Meirelles, doutor Cláudio, por esse convite, a Domênica por esse convite, agradecer também, trago um abraço aqui do meu presidente Gilberto, também que nos está nos dando essa oportunidade de estar aqui, quero agradecer a todos que estão online conosco, né? É um momento de tirar as dúvidas e aprender um pouco mais com o nosso companheiro aqui, né? Sandro Guedes, engenheiro do trabalho e Pereira, está aqui conosco. Obrigado aí por tudo. Dá boa tarde, pessoal, Léo. Opa, boa tarde, pessoal. Léo é nosso ajudante, então. Ele É ele que faz o podcast funcionar. que faz acontecer, né? É, o Léo é da empresa 3.com, né, que faz a nossa parte de mídia, toda a nossa rede social. E hoje, pessoal, já vai compartilhando o link aí, por favor? Não deixa de compartilhar não, hein? Vamos encher essa sala, né, Yuri? Isso aí. Já Vamos compartilhei. encher essa sala, Vamos lá. porque esse assunto Tem gente também que eu compartilhei o link, né, galera? Então aí, ó. Isso, Compartilha aí vamos também, aproveitem aí o conhecimento. Isso é uma nova área. Isso, tá estreando, né, Sandro? Tô estreando no. E eu quero até agradecer ao Yuri, né, por ter feito essa ponte para que você viesse participar conosco, porque é bom a gente ter pessoas qualificadas. E assim, graças a Deus, a gente sempre traz pessoas bem qualificadas aqui, sabe? Não fica nunca um debate raso, né, doutor Cláudio? Perfeito. Mas, assim, tem sempre conteúdos mesmo pra gente tratar aqui. E eu gostaria já de dar boa tarde, pessoal, a Luana Almeida. E Luana, você agora vai ter que bater o recorde, hein? Acho que o Yuri bateu o seu, a gente vai te convidar de novo, né, doutor Cláudio? Só a vitória, só a vitória. A Norma Bonfim, a minha tia Denise, obrigada, tia, por estar acompanhando a gente. A Luciana Lima. Seu Nolasco, o senhor só está viajando. Luciana. Vou te convidar para vir aqui ao podcast. Tá faltando o senhor aqui, né, doutor Cláudio? Pois é, fazer um resumo dessas viagens aí, da importância do movimento sindical internacional também, né? Nossa, é verdade. Falar sobre isso, né? Seu Valdir já está nos acompanhando, boa tarde. O Souza Venâncio, ótima tarde. André Belo, o nosso diretor Sandro das Neves. Elvira, boa tarde, está conosco toda semana. Antônio Nascimento, nos desejando boa tarde. Então, gente, hoje eu quero falar para vocês que teremos sorteios de 2 brindes, uma Airfry da Mondial e uma sanduicheira grill da Britânia. O sorteio deste mês, como a gente já vem fazendo nos outros meses, é patrocinado por um dos nossos sindicatos filiados, Sandro, porque nós temos 11 sindicatos filiados. E cada mês um patrocina o brinde para a categoria. E aí esse mês está sendo patrocinado pelo Sempre Bel, que é o Sindicato da Beleza, aqui dos trabalhadores do município do Rio. E Instituto de Beleza, cabeleireiros de senhoras, etc. Né? E está sendo patrocinado por ele, nosso diretor Flávio, muito obrigada, que é o presidente, né, do Sempre Bel, por ter patrocinado o sorteio dessa semana. Então já compartilha aí o nosso link e chama o pessoal para participar. Nós temos uma enquete hoje, então se você quer ganhar o sorteio, escreve sim ou não na pergunta que eu vou fazer. E o Léo vai colocar aí fixado no chat, tá? A pergunta do dia da enquete é: periculosidade e insalubridade, que são os 2 adicionais que nós vamos falar hoje, são a mesma coisa? Quer dizer, deixa eu reformular porque ficou feia essa pergunta. Periculosidade e insalubridade são a mesma coisa, mudando apenas o percentual pago? Responde pra gente aí, sim ou não? O adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade são a mesma coisa, o que muda é somente o percentual que o trabalhador recebe? Então, responde aí sim ou não, participa da nossa enquete para você participar do sorteio
que vai ser no final do dia. Doutor Cláudio, quer falar uma coisa? Que é a força do pensamento positivo. A Elvira Carrilho postou assim pra gente: a sanduicheira eu já ganhei, o Merfry cai bem. Cai bem, né, ô Elvira? Não, registrar a presença também do Sérgio do Carmo, vulgo Serjão, que é presidente do Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas, Filantrópicas e Organizações Sociais do Estado do Rio de Janeiro. Né? E um forte abraço para o Antônio Nascimento, nosso companheiro de viagem, não é isso, Yuri? Companheiro. De viagem. Grande companheiro. Antônio é só vitória, Antônio é benção. Sim, ô Elvira, tomara que você ganhe, né, Airfry? Vai cair bem mesmo. Quer falar alguma coisa? Notícia dos setores? Já posso começar? Não sei se ele... Gente, o nosso presidente, o Meirelles, ele está a caminho, tá? Surgiu um imprevisto aí, ele deve chegar um pouquinho atrasado, mas ele está vindo. Sobre notícias do setor, pode falar já? De notícias do setor? Já é o momento? Seria. Então, gente... Mas é que ele queria falar, né, sobre a convenção coletiva. O Meirelles vai falar sobre a questão da convenção coletiva do pessoal de auxílio e conservação, que fechou os 7%. Nós já tínhamos informado aqui já que é o aumento maior do salário mínimo para o mês de março. Não só a federação, como todo o segmento de auxílio e conservação do Estado do Rio de Janeiro, o Senac Rio, o pessoal de Volta Redonda, Caxias, Petrópolis, Friburgo, e por aí vai. E a grande notícia que a gente tem, que é uma notícia do setor mesmo, mas é para todo mundo, foi a aprovação da PEC, né, lá na Câmara dos Deputados, que vai extinguir a jornada 6x1 e vai fazer a redução da jornada de 44 para 40 horas. Né? A grande notícia que a gente tem hoje é essa. Só para poder explicar melhor para as pessoas, ainda não foi sancionada essa PEC, ela está indo para o Senado e depois ela provavelmente será sancionada e ela tem um momento de transição. O que é isso? Quando ela for promulgada, pelo que está escrito na PEC hoje, né, tudo pode mudar em uma canetada, nós vamos ter um período de transição, que vai ser a redução da jornada de 44 para 42 horas. Aí daqui a aproximadamente a 14 meses, um ano, um pouquinho, é que vai ser efetivada as 40 horas semanais. Então, há esse período de transição para a redução da jornada. Na questão da folga, que acabou da 6x1, não, aí vai ser uma questão imediata. A partir da promulgação, tem aqueles 60 dias para passar a vigência, e aí vai ter que ser imediato a concessão de pelo menos 2 folgas por semana. Que muita gente confunde que necessariamente 2 folgas semanais não significa sábado e domingo. Você pode folgar domingo e segunda, você pode folgar sexta e sábado, você pode folgar, sexta e sábado eu estou mudando a semana, mas você pode folgar segunda e terça, quarta e quinta, sempre observando que preferencialmente as folgas devem incidir no dia de domingo. Então a grande notícia do setor é essa, mas mais para frente nós vamos fazer um podcast para detalhar, detalhar minuciosamente é forte demais, né? Mas para detalhar minuciosamente todas essas alterações que vão vir aí pela PEC, tá bom? Tá bom. Yuri, o Júlio César está te parabenizando, ele falou que é de Mesquita. Meu amigo, conselheiro. Forte abraço, Júlio César. Tamo junto. Só vitória. Gente, eu não dei boa tarde para minha mãe, que é assessora. Minha mãe anda sumida, né, doutor Cláudio? Dona Bárbara Aires. Tá uma sumidinha, mas hoje ela apareceu. Que bom, mãe, que você tá com a gente. Vai que tu ganha uma coisa, um brinde do sorteio, né? Não, já que tá falando de sorteio, eu quero falar pro Nolasco. Nolasco, não vem agora não, que ele tá na Europa, no evento interno. Se você for sorteado, eu faço questão de levar o teu brinde aí, pessoalmente. A federação vai me enviar, tá bom? Gente, vamos trabalhar, né? Que a vida não é só de conversa. Né, Sandra? Verdade. A vida não é só de conversa, mas é bom, Sandra, essa conversa, porque a gente vai quebrando um pouquinho o gelo, né? Exato. A gente vai quebrando o gelo. E antes de eu entrar para o nosso tema do dia, do debate, eu preciso falar sobre a nossa campanha do mês, que é o Junho Laranja. É uma campanha de conscientização sobre a prevenção de queimaduras e acidentes que podem causar lesões graves na pele.
é um tema relevante para sindicatos, trabalhadores e profissionais que atuam em ambientes de riscos ocupacionais. Então, a nossa campanha do mês é sobre o Junho Laranja, que é a conscientização sobre a prevenção de queimaduras e acidentes. Vamos lá, gente. Sandro, eu gostaria de iniciar com você, mas eu também quero ouvir o Yuri falar com a gente, né, Sandro? Sim. É fundamental que Só vitória. participe. Isso, importantíssimo. Porque ele é só vitória. Ele é só vitória. Né? Sandro, para começar, eu queria que a gente falasse do básico, né? Sim. O que na verdade são os adicionais de periculosidade e insalubridade previstos na CLT? O que são? Bom, gente, eu tentei, em primeiro lugar, né, tentei sintetizar aqui, porque é um assunto muito extenso, né, e tentar falar de uma forma bem simples, sem envolver muitas questões de leis, normas, para falar de uma forma mais abrangente, que fique claro para todo mundo, né. Então, vão ter aqui análises mais críticas, mas basicamente o adicional de insalubridade e periculosidade são adicionais que você, previsto na CLT, né, como você já havia falado, que é como se fosse uma remuneração para o trabalhador que está exposto a um risco, né, a um determinado risco. No caso da insalubridade, é um risco por tempo, né, durante o período do trabalho, digamos assim. E a questão da periculosidade é um risco, a gente pode dizer que é um risco acentuado, é um risco que envolve a questão até de morte. O risco da insalubridade é um risco voltado à saúde do trabalhador, que o trabalhador vai adoecendo à medida que ele está exposto àquele risco, né? Então é um negócio complexo, controverso, né? Sim. Esse adicional que é dado aqui no nosso país. Aproveitando só um ensejo, porque é uma pergunta que o Sérgio, posso chamar de Sérgio, né? Que o Sérgio, o presidente dos empregados das instituições filantrópicas, está fazendo, que alguns trabalhadores têm dúvidas em saber quais os setores das empresas que existem insalubridade e quais os setores que é periculosidade. Aí faz parte do que você está explicando, né? A insalubridade é o risco à saúde do trabalhador e a periculosidade é o risco iminente de perder a vida. Exatamente. É isso? Bom, como eu havia falado anteriormente, eu atuo como perito judicial, tá? E também como assistente técnico. Perito judicial é aquele profissional que que ajuda, é assistente do juiz, onde ele é designado a um determinado processo onde o trabalhador entrou com um pedido do adicional, que ele acha, ele pressupõe que ganha, que tem direito, né, aquele adicional. Porém, os adicionais eles são regidos, né? E você tem direito, ele tem o regimento através das normas regulamentadoras, no caso de insalubridade pela NR15, né, da portaria de 1978, se eu não me engano, vou dar uma olhada aqui, e da NR16, que ela versa sobre periculosidade, e NR15 sobre insalubridade. Todas elas têm inúmeras condicionantes, baseadas nas atividades e nos locais onde esse trabalhador está exposto, né? Então, assim, tem N condicionantes. Então, não é todo lugar, nem todas as atividades, por mais que a gente olhe assim, poxa, aquela pessoa teria direito, né, à insalubridade. Mas quando a gente vai investigar, no meu caso, né, como perito, é claro que isso tem toda uma base e é muito abrangente. Cada perícia a gente vê um determinado tipo de atividade. Então você encontra ali determinadas situações que podem sim estar caracterizadas como insalubres ou como periculosas, e às vezes não, né? Mas essas condicionantes são as condicionantes importantes de analisar, como a entrega de EPIs, aí
é muito abrangente, né? A gente depois pode pegar esses temas de forma mais específica, né? Mas basicamente, não. É necessário analisar, investigar, entender se o trabalhador está exposto àquele risco efetivamente e está vinculado à norma, à atividade. Porque a insalubridade é um risco onde envolve agentes físicos, químicos e biológicos, né? Então, esses agentes, o trabalhador ele tem que estar exposto de determinadas formas, né? E ali sim, após algumas análises sendo realizadas, ele vai ter direito ou não à questão da insalubridade ou periculosidade. A periculosidade já envolve as questões de, como a gente falou, a iminência de morte, né? A probabilidade do risco inflamável, o trabalhador que lida com líquido inflamável, o trabalhador que está exposto à eletricidade, o trabalhador que está até de motocicleta, que trabalha, que é o vigilante, enfim. Ali tem uma lista, né, onde aquelas atividades, porém, tem que ser analisada, todas elas. Na verdade, o seu trabalho ele é bem técnico, né? Você não tem muita margem para interpretação, né? É estudar, analisar a situação, as condições de trabalho, e você faz isso com base nos quesitos que o juiz te apresenta, né? Como é que funciona isso? Pois é. O professor Nolasco perguntou aqui, quem identifica os fatores de risco? Era mais ou menos isso que você ia perguntar, não? Seria nesse sentido, né? Normalmente tem... Porque eu imagino o seguinte, porque muita gente não sabe, que você colocou muito bem, que o perito ele pode atuar pelo juízo, ou ele pode atuar como assistente técnico também das partes. Então, por exemplo, um determinado sindicato tem que uma reclamação trabalhista postulando insalubridade para todos os trabalhadores de um determinado segmento da empresa. O juiz ele pode nomear um perito, mas o sindicato pode indicar um assistente técnico. Exatamente. Que vai fazer também a sua perícia também. E esses lá, e não tem uma hierarquia ali, tá entendendo? O juiz, eu já tive um caso de uma perícia onde o perito do juiz declarou, fez um laudo, o assistente técnico da outra parte fez um outro laudo, os laudos eles eram divergentes, e o juiz optou pelo laudo feito pelo assistente técnico. Ele decidiu, ele validou o laudo do assistente técnico e não do perito que ele nomeou. Exatamente. A gente, como perito, a gente tem que atender as prerrogativas ali do Código de Processo Civil, né? Em geral, os artigos 473, 464. Então, a gente tem que estar dentro, nós temos que trabalhar dentro daqueles moldes, né, que estão ali no CPC. Então, a gente não tem esse livre convencimento, né? Até porque nós temos análises qualitativas e análises quantitativas, né? Tudo sai da premissa de fazer uma análise ambiental, né? Onde o trabalhador está exercendo suas atividades, e a partir dali a gente identificar o tal fator de risco, ao possível agente ao qual o trabalhador esteja exposto, tá? E a partir dali a gente vai ver, através das normas, a gente vai comparar com a norma técnica, se aquele agente ali ele é quantificado através de instrumentação, de equipamentos, né, que a gente tem diversos, ou se ele é por análise qualitativa. Porém, a análise qualitativa não é simplesmente eu chegar e falar, isso aqui é assim e é assado, né? Tem fundamentos técnicos, né, que você tem que utilizar para poder caracterizar aquela atividade insalubre ou não, tá? Periculosa ou não. Geralmente, a atividade que envolve periculosidade são análises qualitativas, tá? As análises quantitativas são análises, por exemplo, porque a NR15 ela é dividida por anexos, né? Então, análise, por exemplo, análise de ruído,
é uma análise qualitativa, que a gente tem que entender qual é a dose de ruído ao qual, se é aquele limite ele extrapola o limite de tolerância, né, de acordo com as normas, né? Então, tem todo um procedimento que envolve também a higiene ocupacional, que já é uma outra disciplina, mas que está dentro do contexto da perícia e desse contexto de insalubridade e periculosidade, né? Mas a norma que rege é a NR15. As normas que orientam, né, a Fundacentro, né, são normas técnicas e a gente tem que se basear. Então, falando dessa coisa do assistente técnico e do perito, é natural que o assistente técnico ele também tem um conhecimento, é óbvio, né, que ele pode ser um engenheiro de segurança, ou um técnico de segurança, ou alguém, né, voltado, conhecedor da área, onde ele vai expor ali talvez algum erro do perito, ele vai impugnar o laudo do perito em favor da empresa, porque o perito ele pode errar, né? Na verdade a atividade é uma atividade humana, né? A gente está ali e a gente pode deixar escapar alguma coisa, não é o correto, mas isso acontece. Então, às vezes o magistrado ele acompanha o laudo do assistente técnico, né? Mas entendendo que o perito é um assistente do juiz de confiança, né? A ideia é que ele sempre dê um parecer baseado nas prerrogativas que ele tem. Quando o laudo não atende essas prerrogativas ali, as questões técnicas, geralmente aí o juiz ele também não é obrigado a seguir o laudo do perito, né? É apenas um parecer técnico. Sandro, nós temos... Eu falo muito, né, gente? Então... Não, todo mundo aqui fala muito. Aqui é uma Eu guerra. tô me segurando aqui. Vamos lá. Sim, a Luciana está nos parabenizando. Vou voltar aqui para os comentários porque tem pergunta, tem beijão pra interação Luciana. aqui. É Luciana Lima. Beijão, Lu. Está parabenizando a gente pelo podcast, por trazer o debate. Você, né, falou que você é um excelente profissional, extremamente dedicado e estudioso do assunto. Obrigado. Vamos lá. A Ana Carolina Simões colocou assim: eu trabalhei em um laboratório e havia riscos de doença, HIV, hepatite, etc., por conta do contato com o material biológico. Aí ganhávamos insalubridade. Inclusive, na época do Covid, trabalhamos na linha de frente e havia o risco de contaminação. Porém, o cuidado é muito grande para não contrair doenças. Esses trabalhadores que ficaram trabalhando naquele período da Covid ou que ficam expostos, como é a situação deles no sentido de receber a insalubridade? Então, a questão porque, aí... na verdade, eles recebem insalubridade, sim, né? Sim, recebe. Então, por mais que aparentemente a gente acha que não está exposto a riscos de vida, que não é assim direto, mas também pode ser. É um risco que vai causando dano ao decorrer do tempo. Diga né? o seguinte, a insalubridade é aquela que você vai morrendo aos pouquinhos. A periculosidade é que você morre no estalo. Você morre no estalo. Morreu. Estalou, morreu. Ai, gente, vamos mudar esse papo. O eletricista, está lá no gerador, deu um choque, pô, já era. Está no posto de gasolina, explodiu, já era. Está numa moto. Policial também. O policial recebe aí algum adicional? O vigilante. Não, o vigilante esses são adicionais da CLT, tá? É verdade, não é CLT. Mas só uma dúvida. O vigilante trabalhava lá, tomou um tiro, já era. Essa é a periculosidade. E a periculosidade, até para já fazendo um esclarecimento, ela não tem proporcionalidade. Isso é interessante, né? O adicional de periculosidade vai ser sempre de 30%. 30%. Independente de quanto tempo você fica exposto àquele risco, tá entendendo? Então, se você você é motociclista, mas se você só pilota a tua moto das 8 horas diárias, só pilota a tua moto 4 horas, você recebe os 30% mesmo que você só compra metade da sua jornada naquela atividade.
Tá? Já a insalubridade, não. Aí o perito, aí a função do perito não a só... norma, desculpa. Não só constatar a existência do agente nocivo, da Também tem uma insalubridade, frequência da atividade. a frequência para poder definir o percentual que a pessoa tem direito, né? Exatamente, existem graus, né? Quando a gente, aqui, voltando à pergunta aqui da Domênica, insalubridade existem graus. E nesse caso aí da pessoa que trabalha em laboratório, envolve a questão de agente biológico, né? Que o anexo 14 da NR15. E ali é um rol taxativo, né? Onde vem as atividades e as exposições às quais o trabalhador vai ter o direito. Tá? Isso seria até a minha próxima pergunta sobre um rol taxativo, né? Sobre se havia uma listagem. Sim. Então existe. Existe. Então, existe essas condicionantes, como eu falei, eu gosto de falar condicionante porque é aquilo ali que te trava, né, mesmo às vezes. Então, quando você tem a majoração, porque geralmente a pessoa que está trabalhando nessa atividade, laboratório, contato com esses agentes ali, ela tem o direito ao 20%, né, 20%. Então quem trabalha em laboratório é 20%? Tem graus, né? 10, 20 e 40%. Tá? Então, no caso de majoração, existe também uma condicionante lá, que é trabalhar de forma permanente com pacientes em isolamento. Tá? Porém, existem alguns entendimentos, né, da maioria dos magistrados, tá? E também de instâncias superiores, relacionados ao período da Covid, né, que muitos sindicatos solicitam, né, a majoração, até para grupos homogêneos, que é o GHE, grupos homogêneos de exposição. Então eles solicitam devido ao tipo, porque assim, a exposição, a gente tem que analisar também isso, né, quais são os tipos de transmissão que a gente tem, né, para risco biológico. Então, assim, tem a exposição aérea, a exposição cutânea, a exposição... tem N tipos de transmissões, né, que você teria que estar bem paramentado. No caso do Covid, então, alguns entendimentos, o juiz majora, né, ele sai de 20% e ganha 40%. Mas isso aí é sempre quando o trabalhador ele adentra com uma ação, um processo judicial, né? Muito raramente, porque o que acontece? O magistrado, às vezes, ele solicita que a gente caracterize aquele lugar para ele. O lugar é assim, a pessoa trabalhou assado, trabalhou nesse lugar, nesse período, com esse tipo de exposição, ou trabalhou em lugares especificamente com pacientes de Covid. Ali ela já faz uma equiparação com o grau máximo, né? A pessoa, o técnico de enfermagem, ele trabalhou num setor, e a maioria deles trabalhou num setor que foi de atendimento para o pessoal de Covid. Então, naturalmente, ele já trabalhava com paciente em isolamento por doenças infecto-contagiosas, né? O Covid, ele está dentro desse contexto de doença, é grau 4, né? Enfim, a pessoa teria direito, ao meu parecer técnico, eu acredito que sim. Tá? Aí, você está falando, eu estava aqui pensando, né? Cara, para o trabalhador é muito complicado, porque até você provar isso, às vezes, demora um tempão. Demora. E o trabalhador se lasca, vamos falar assim, né? Entre aspas, não se lasca efetivamente, mas porque o tempo que demora para você provar e você ter direito a receber o que realmente você deveria, assim, no meu ponto de vista, tá, gente? Estou falando do meu entendimento rasíssimo sobre Por isso. exemplo, eu acho que ele vai se lascar de qualquer jeito, recebendo ou não recebendo. Ele então vai encher talvez o bolso de dinheiro, mas a doença ele já se lasca por causa da saúde. Que é o bem mais precioso que a gente tem, né? Que se a gente não cuidar da saúde, né, doutor Cláudio? Né, Yuri? Pois é. A gente tá ruim pro nosso lado.
que a gente tá até seminovo, né? A gente tá jovem há mais tempo. Aí assim, agora é mais importante ainda cuidar da saúde, enfim. Aí tu tá falando, eu tô aqui pensando nisso, falo, cara, trabalhador, né? Agora viramos seminovos. Seminovos, vocês são todos seminovos. Tem uma expressão popular que eu não sei se ela politicamente é correta ou não é mais correta, porque a gente vai evoluindo, a gente tem que acompanhar, né? Que é a questão da saia justa. Então eu tenho duas perguntas aqui que eu colocaria a vocês. Mas tem pergunta aqui de Não, mas é referente a isso. No chat, Queria colocar vocês aí numa saia justa. A primeira pergunta, que foi o questionamento que o Sérgio fez aqui, depois tem um do Nolasco também, mas o Sérgio fez uma colocação aqui que hoje uma perícia, para saber se é insalubre ou não, é muito dispendiosa para o trabalhador. Entendeu? Por quê? Porque, como você falou, além da demora, porque a perícia demora, você tem que estudar, tem que analisar, tem que chamar o perito. Tá? Sim. Mas tem a questão dos honorários do perito, que é uma questão que hoje em dia, antigamente, quando eu comecei na área sindical e na advocacia também, há 35 anos atrás mais ou menos, você tinha uma questão muito forte da gratuidade do trabalhador. Você tinha meios de uma maior acessibilidade do trabalhador à justiça via sindicato. Então você tinha muitas perícias, o juiz botava o seguinte assim, será pago ao final pelo vencido na perícia. Sabe? Por quê? Porque o trabalhador geralmente ele pedia a isenção dos honorários periciais, mas ninguém pode trabalhar de graça, então não tinha como isentar. Tá? Então pedia para que fosse pago ao final pela parte vencida. Tá? Isso não existe um setor de perícias gratuitas não, né? Na verdade, tipo assim, algum fundo da Justiça do Trabalho ou de alguma instituição onde o perito faça essa perícia de forma gratuita, não, né? Na verdade, todas as perícias são remuneradas, seja no início, seja parcelado ou não, tem parcelamento, ou seja no final, né? Isso é muito variável. Você né? não faz perícia gratuita para os sindicatos, não? Por que não? Não, mas falando sério. Então, a questão dos honorários para o trabalhador, eu posso te falar isso de mim, né? No caso, como eu atuo, né? Das varas que eu trabalho, né? Eu posso dizer que 99% são gratuitas eles ganham gratuidade de justiça, né? O trabalhador, no caso, o reclamante. O reclamante ele ganha e o juiz defere sempre a gratuidade. Né? E os honorários, ao final, caso o reclamante seja o sucumbente, seja a parte que perdeu, os honorários periciais eles vão serão pagos, não são os honorários, na verdade é uma ajuda de custo, né, paga pela União, né, um órgão federal, no caso do TRT, né? Então existe, eu não sabia. Ele tem uma ajuda de custo que o perito recebe ao final, ao trânsito julgado também, enfim. Então, a maioria, posso dizer que 99,9% das perícias que eu faço são de gratuidade para o reclamante. E normalmente quando o advogado pede a perícia, o empregado pede a perícia, é porque normalmente tem direito, né? Normalmente ele já fez um estudo, porque ele não vai querer atrasar o processo dele de pagamento de outras verbas por causa de uma perícia, né? Não, normalmente. É um assunto complexo isso aí agora. Você puxou um assunto. Não, mas, por exemplo, de 100 perícias que você fez para constatar se tem direito à insalubridade ou não, eu acredito que provavelmente mais da metade resultou de forma positiva. Talvez não no percentual que o empregado quisesse, mas deve ter resultado de forma positiva. É complexo isso, porque hoje eu não sei nem te dizer. Inicialmente, eu não sei te informar esse dado perfeitinho, porque já mudou muito o cenário. Já estou com um tempo já atuando como perito, mudou muito o cenário, porque devido a essa proporção, quando mudou a legislação, né, trabalhista, houve uma reforma, exatamente. Houve uma baixa de
demandas para perícia. Por causa dos honorários, né? Por causa dos honorários. Os honorários E aí, administrativos. sim, nesse momento, o reclamante ele solicitava a perícia quando ele tinha certeza, né, após algum tipo de análise do advogado ou então de algum tipo de assistente técnico, né, que o reclamante também pode solicitar o assistente técnico para poder fazer uma análise prévia do local e, olha, eu acredito que você tem boas chances de conseguir o adicional. Então ele entrava com mais critério, porque ele sabia que se perdesse ele iria pagar, né? Então hoje tem uma demanda muito alta para situações onde às vezes não existe a insalubridade, né? Às vezes não acontece, porque às vezes o reclamante chega na perícia, ele não sabe nem o que está pedindo, né? Ele não é nem informado pelos seus patronos, né? Seus patronos são os seus advogados. Então às vezes ele chega sem informação. Isso é uma situação que eu estou falando do nosso dia a dia, tá? Que os colegas aí também vivem quase a mesma coisa. É claro que tem situações realmente que... Olha, tá dando público, recorde de público hoje com sorteio. Né? Só vitória, né? Só vitória. Para completar a saia justa, é sempre bom assim, tá entendendo? Acho que o pessoal... a gente estava conversando aqui antes do início do nosso programa e você fez uma observação que você ficou até meio receoso de colocar aqui na mesa, a sua observação. Eu não iria colocar na mesa também. Falei, olha, não vou falar sobre isso não, é um assunto muito sério. Mas o Nolasco, sempre o Nolasco, ele fez uma coluna, ele colocou assim, ó. Deixa eu montar aqui. Ele fez um questionamento, qual é a função do sindicato? Que aí, na verdade, é uma pergunta mais dirigida para a gente. Porque o Yuri, é importante falar isso para o Yuri, além da formação também técnica, também da questão do perícia, ele é diretor da federação, né? Então foi feita a apresentação, ele é diretor do SEMACO Rio, que é o Sindicato dos Empregados e Empresas de Asilo e Conservação do município do Rio de Janeiro. Então a pergunta do Nolasco para a gente é o seguinte, qual é a função do sindicato? É eliminar o risco da insalubridade ou garantir esse percentual a mais para o trabalhador? Mas você não precisa responder agora não, porque eu vou pedir para o Sandro fazer aquela colocação inicial que ele ficou meio assim, que você está falando, que você ficou, será que eu posso falar isso, da questão da insalubridade, do prejuízo, né, da saúde? É isso, a gente costuma colocar que é um adicional que o trabalhador recebe para morrer, né? Para ele ficar doente ou então para ele ter algum tipo de lesão permanente, né? Então é necessário, com uma visão crítica, né? É necessário que as empresas e os trabalhadores se conscientizem, né? A empresa com uma visão prevencionista, uma cultura de segurança, né? Onde envolve todos os profissionais de segurança, né? Segurança do trabalho, tanto o engenheiro como o técnico de segurança, o tecnólogo, enfim, adequando-se às normas, né? Essa questão é complexa, né? Porque as empresas, elas, principalmente de pequeno porte, elas só se adequam após um processo judicial, ou então a uma fiscalização do auditor fiscal do trabalho, tá? Então, às vezes a empresa prefere pagar e deixar o funcionário exposto, né? Porque existe sim a eliminação do adicional através de medidas, né? Está previsto isso. Eu acho que você me trouxe uma reflexão aqui, né? Até seria uma frase de efeito, assim dizer, dentro do que você falou, porque na verdade o adicional de insalubridade ele não é uma gratificação, ele não é um prêmio. O adicional de insalubridade ele é um reparo financeiro a um prejuízo que o trabalhador vai ter à saúde dele, e esse prejuízo pode ser irreparável. E se tem um reparo financeiro para morrer mais cedo, como você colocou, ele tem um prejuízo financeiro para ter uma incapacidade lá, ele tem um reparo financeiro para ter uma incapacidade lá na frente. E aí, Yuri, para você agora,
E qual é o papel do sindicato nisso? Garantir que o trabalhador receba esse adicional ou fazer um trabalho de prevenção para evitar que o trabalhador fique exposto a essa condição de insalubridade? Chega perto do microfone, fala aí. Só vitória. Só vitória. Queria te dizer, eu sou aqui, que eu sou também, trabalho também e recebo insalubridade. E eu estive no Conselho Municipal de Saúde, estive no Conselho também Estadual de Saúde, participei de Fórum de Saúde do Trabalhador na Fiocruz com o professor Fadel, né? Participei também do Comitê de Ética do INCA, e a gente vai estudando e a gente vai aprendendo, cada dia que passa um pouco sobre a questão de saúde do trabalhador, trabalhadora, e a gente percebe que é um dinheiro que não é muito bem-vindo receber essa salubridade. Eu recebo, tá? Trabalho com produtos químicos, porque ao longo do tempo isso vai fazendo mal para o trabalhador. Às vezes a pessoa morre e lá na certidão está escrito assim, que não foi encontrada a causa no motivo da morte. Quer dizer, quem sabe... Causa indeterminada. Então assim, quem sabe qual foi o motivo? Aquela pessoa trabalhou com produto químico a vida toda. Eu tenho um colega que ele entrou no valão para fazer um trabalho e com a bota, naquela época existia a bota da Xuxa, uma bota que protegia, né? Não é EPI. E aí ele pegou ali no valão uma bactéria. Então assim, o risco é muito grande. Ele abriu aqui a barriga toda para poder fazer esse tratamento, ficou meses internado. Então assim, o ideal, meu ponto de vista hoje, é que a pessoa venha trabalhar num ambiente saudável. Isso é um dinheiro que, do meu ponto de vista, não é bem visto. Então, respondendo no lado, a função é... Agora, vamos supor assim, isso é meu ponto de vista. Agora, o sindicato, ele luta pelo direito do trabalhador, tá? Se o trabalhador está num ambiente, né, que é propício, né, a saúde dele está em risco, então, assim, o trabalhador, ele vai ter toda a assistência do sindicato, tem assistência jurídica, entendeu? Para poder fazer com que ele volte a, no caso que ele tenha uma perca, entendeu? Esse benefício da estabilidade, ele volta a receber. Mas eu acho, Yuri, que o teu posicionamento, na verdade, ele é um posicionamento também institucional do sindicato, né? E, na verdade, eu acho que você foi muito feliz que o papel do sindicato é evitar que o trabalhador tenha esse prejuízo à saúde. É um dinheiro que não é bem-vindo. Porque todos eles têm um dinheiro que não é bem-vindo, quer dizer que o ideal é que seja eliminado esse risco. O ideal é que não tenha esse risco à saúde. Agora, se tem o risco à saúde, a luta do sindicato é para garantir esse reparo financeiro. Mas sim, então, sim. Perfeito, viu? Como você fala bem, tá vendo aí? Só vitória! Só vitória, só vitória. Eu tenho uma colocação aqui do João Matheus. Tenho direito ao adicional de periculosidade, mas a empresa me paga o adicional de insalubridade. Já foi comunicada à empresa, mas ela não faz a troca a não ser por ordem judicial. O sindicato não deveria resolver com a empresa? Observação, sou vigilante. Bem, podemos falar? Pode sim. Quer falar? Você não pode falar? Eu acho que aí envolve a questão de direitos, né? Direitos. Na verdade, Matheus, você está demonstrando a importância do papel da entidade sindical na defesa dos trabalhadores. Eu acho que você deve procurar, porque o sindicato também, ele não é onipresente, onisciente, ele não tem. Então o trabalhador tem que ir no sindicato, fazer a denúncia, porque provavelmente você não é um caso específico dentro da sua empresa. Provavelmente ela está fazendo isso com quase todos os vigilantes. Então tem que procurar o seu sindicato, que representa a sua categoria profissional, fazer a denúncia, que o sindicato vai agir em nome do sindicato. Então você não vai ter um trabalhador que possa servir de bode expiatório, porque o medo que todo mundo tem de perder o emprego. Faça a denúncia para o seu sindicato, que com certeza vai ter uma atuação sindical aí. Por quê? Porque no caso, como o Sandro bem colocou, são adicionais diferentes e com origem diferente. No seu caso, fica muito claro que você tem direito ao adicional de periculosidade. Aí, o nosso amigo foi o Lino,
que é da direção do Sindicato dos Carabineiros de Elevador, está colocando aqui o Sandro em outra saia justa. Então, olha só a colocação dele. O Sandro ou Foi o Sandro ou foi o Lino? Deixa eu ver quem foi que fez a colocação aqui. Deixa eu chegar nele aqui. Está aqui. Foi o Sandro. Os ascensoristas, presta atenção. Eu acho que o Sandro vai ter que fazer uma perícia no local, fazer um estudo, porque olha só, os ascensoristas dos elevadores que trabalham no Tribunal de Justiça reclamam de ter que levar vários presos para julgamentos dentro do elevador. E esses presos têm sempre a aparência que estão doentes. O carabineiro tem direito ao adicional de insalubridade. A aparência. A pergunta é para ser feita. Então, a tuberculose, né? Isso. A partilha, quando a pessoa tosse, ela fica no elevador. Então o cabideiro ali, ele tem direito, sim, entendeu? Por causa dessas coisas. E geralmente, isso aí acontece muito. Né? Viu? Deu uma linha para ele. Bom, então, gente, isso aí requer análises técnicas, né? Analisando frequência, né? Analisando qual é a frequência de pacientes, ou então se exatamente é aquele... Porque não são Porque, como eu falei, né? como a gente entendeu, aí ele está pleiteando o quê? Um adicional de insalubridade. Insalubridade é por tempo, né? Isso. Quanto tempo ele está exposto àquele doente, né? No caso ali, o paciente. E será que ele está exposto ao paciente mesmo? Será que ele passa maior? Porque tem as condicionantes, né? Aquela permanente, intermitente e eventual, né? Isso tudo tem, são premissas ali para uma análise de insalubridade, né? Segundo a NR15. Então, você tem que analisar toda essa atividade, aí fazer um quantitativo de pessoas que chegam, mas em geral eu não consigo ver essa possibilidade de ganho de insalubridade por agente biológico, né? Porque ele está ali, não é a atividade dele manipulação de pacientes. Faça a pergunta. Assim, é porque eu sempre penso o seguinte: se ele, por exemplo, o assessorista, ele está dentro do elevador, aí entraram alguns detentos para julgamento. Esses detentos vêm do presídio, por exemplo, com vários tipos de situações, que a gente sabe, quem já visitou o presídio sabe como é. Não olha pra minha cara assim que eu já visitei o presídio, tá aí? Então não vem olhar pra... Tipo assim, tu nunca foi no presídio, mas eu já fui sim. Algumas vezes, na época da faculdade de Direito. E o cara entra no elevador. Aí justamente naquele dia, a imunidade do assessorista abençoado que estava lá trabalhando estava baixa. Aí um dos detentos estava com alguma doença infecto-contagiosa. Pois é, mas Aí, por exemplo, cara, todos os assessoristas, por exemplo, do tribunal, deveriam receber o adicional, independente. Aí tem que ter toda essa manobra de avaliação de risco, para a pessoa receber. Só que, tipo assim, a pessoa um dia tá, outro dia não tá, mas justamente no dia que ela tá, acontece. Então, gente, Ai, me ajuda aí, Sandra, a entender porque a minha cabeça dá um nó. A umas questões bem técnicas e importantes, tá? Primeiro que a análise é feita através da norma técnica, né? E aquilo que nós havíamos conversado. Quem são? A norma é feita por quem? Né? Por uma comissão, que a gente chama de comissão tripartite, onde existe o trabalhador, o empregado e o sindicato, o empresário e a sociedade, né? E ali vem, dentro dessas essas análises, entram as questões científicas, né? Aí vem órgãos como a Fundacentro, entre outros, que são qualificados para poder fazer esse tipo para legislar e para trazer uma norma técnica onde vai ser aprovada, tá? Então, no caso do agente biológico, tá, a norma ela é taxativa, que a gente falou.
está escrito ali. Primeiro que a atividade tem que ser em um ambiente, tem que ser hospital, ambulatório, isso vem bem descrito na norma, né? A atividade tem que ser executada em determinados locais, hospitais, ambulatórios ou lugares destinados ao tratamento da saúde humana, né? Ali vem tratamentos com animais, né? Que você lida com animais, pets, veterinários, lixo urbano, agente biológico no caso de hospitais, né? Em graus diferentes graus, grau médio e grau máximo. E aí ela vem taxando ali o que tem que ser enquadrado na atividade. Então, por mais, é uma coisa até que a gente entenda, por mais que a gente ache que a atividade ela é insalubre, mas o termo técnico insalubre envolve esse tipo de da norma. Ela é diretamente ligada à norma. Então a gente tem que seguir estritamente o que a norma diz, né? Porque essa norma ela não foi feita, apesar de já está desatualizada, que a gente precisa, principalmente o anexo 14, que está bem desatualizado, né? A gente tem que seguir o que é o termo insalubre, né? Porque por mais que cause uma doença, não quer dizer que aquela atividade seja insalubre, porque o nome diz atividade insalubre, né? Por tempo. Sim. Né? Ô Yuri, tem uma pergunta aqui para você. O José Roberto Carneiro colocou. Primeiro ele falou de ter que era importante ter pessoas do sindicato com essa visão, sobre perspectiva muito boa, boas mudanças e transformação para a nação. Aí botou assim, para o Yuri. Na sua narrativa, dizendo sua trajetória, enfatizou a importância do conhecimento e informação. Então, dentro desta visão de formação, que projetos pensa criar para melhorar o acesso de todos os trabalhadores a esse conhecimento e trazer mais informação para mudar e melhorar o seu bem-estar dentro do desenvolvimento de suas atividades laborais? Ele trabalha com você? Qual o nome dele? Jorge Roberto Carneiro. Mais Vitória. Jorge. Só Vitória. Só Vitória. Não estou lembrando. Bota aí depois de onde que a gente se conhece. Por favor. Então, eu acho importante os cursos, os seminários, tá? Eu participo muito. Eu gosto muito. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de manhã vindo para cá, um colega me chamando para fazer um MBA sobre políticas e estratégia. Então, assim, quer dizer, aí eu falei para o Sandro, falei assim, Sandro, vou fazer. Quer dizer, o conhecimento. Existe uma coisa que a gente começa a entender que é muito importante, que é o conhecimento. A gente pode ter um telefone roubado, um celular, um carro roubado, mas ninguém tira de você o conhecimento. Você vai morrer contigo. Então, assim, eu aprendi isso e acredito nisso. O conhecimento é muito importante. Às vezes a gente não dá importância àquela atividade que a gente está fazendo, aquilo ali que está acontecendo, mas lá na frente o risco, né, a vida, não tem dinheiro que compre a saúde. Não existe. Então, assim, a minha orientação que eu deixo para você, né, procura participar dos cursos, né, das palestras, dos fóruns. Eu participei muito de fórum dentro da Fiocruz, entendeu? E esses fóruns foram muito importantes para mim na questão de saúde do trabalhador e trabalhadora, porque foi troca de informações, cada uma numa área, num ambiente diferente, e a gente aprendia muito com outro companheiro que também passa pela mesma situação. Então, assim, isso é muito importante. E assim que a gente puder ir se falando, deixa o telefone, contato aí, a gente tiver alguma coisa, que tem muitos momentos que eu participo aqui, e é online. No Rio. Ele até colocou aqui, eventos no Rio. Eventos no Rio? Não, é como se fosse assim, eventos Ele no quer saber Rio. dos Grato eventos. pela sua resposta, parabéns pelo debate e oportunidade. Tipo assim, quando tiver eventos no Rio, né? Não, eu acho que foi Quero- como eles se conheceram. Tá. Eventos no Rio, então, tá vendo? Viu? A gente, olha, isso aí é muito importante. Eu estive com o Dr. Cláudio agora no evento, onde a gente conheceu pessoas de vários estados diferentes. Exatamente. E a gente vai ali, naquele momento ali do intervalo, a gente vai fazendo essa amizade.
e a gente vai construindo e vai ficando, tá vendo? Hoje a gente está aqui junto, participando e se conhecendo no evento do Rio, isso é muito importante, entendeu? Então, construir amizade e permanecer com essa amizade. Obrigado, meu irmão, pela pergunta. Espero ter respondido assim da maneira mais fácil possível, mas que seja para você e para todos também. Um abraço, meu irmão. O homem não para de falar, depois que a gente disparou ali. Eu acho que a gente está caminhando para o sorteio, mas eu queria só fazer algumas observações bem pequenas sobre essa fala do Yuri, que eu acho que foi muito importante, sobre a colocação do Jorge. Nós estamos em constante evolução. E as pessoas pensam que não, mas nós trabalhadores, nós sindicalistas, nós estamos sempre estudando. E o podcast, ele é uma pontinha desse início do conhecimento. Sim. Porque um dos objetivos do podcast, que foi passado pelo presidente Meirelles, é justamente a possibilidade de a gente levar um pouquinho de conhecimento para todo o estado do Rio de Janeiro, para todas as categorias que a federação representa. E para você ter ideia da questão do conhecimento, cada podcast que a gente faz aqui, nós temos que estudar o assunto. Nós estamos numa constante capacitação profissional, capacitação sindical. E a área sindical, ela evoluiu muito, Sandro, porque a gente participa de muitos seminários, muitos estudos e projetos para poder discutir, debater frente a frente. A gente estava falando dos conselhos tripartites. Quando a gente faz parte de um conselho tripartite, quem está pelos trabalhadores é o sindicalista, que veio da base, que alcançou uma direção sindical. Sim. E quem está pelo segmento empresarial, geralmente são advogados, são economistas, são pessoas que estudaram e estão preparadas para aquilo. Então, se nós não nos prepararmos do lado de cá, a gente fica sempre para trás, tá entendendo? Então, parabéns aí ao Jorge pela pergunta e o Yuri pela resposta. Hoje mesmo, antes de eu vir para cá, eu estava numa sala de conversa da nossa Central Sindical UGT, da UGT Nacional, sobre o papel das mulheres na negociação coletiva. Debate riquíssimo com uma professora maravilhosa, uma doutora, falando sobre a importância da mulher estar participando das negociações coletivas. Ou seja, às vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo nos bastidores, né? Mas a gente está lá, estudando. Todas as vezes que a gente vem para cá, a gente tem que ler, tem que buscar entender. Às vezes não são coisas que a gente sabe, como hoje, por exemplo. Né? São assuntos mais técnicos. E a gente fica assim, né? nessa constante transformação. E graças a Deus por isso. Eu vou aproveitar esse gancho aí para fazer um comercial logo. É um comercial, é um gancho técnico. Mas você tem todo o direito. O que acontece? É a questão do como o Vitor falou, a análise, a busca do trabalhador para o sindicato, né? Ele entender, ele tem que buscar o sindicato para ajudar ele com as questões de direito, né? E o sindicato tem que buscar o profissional, no caso o assistente técnico capacitado, para informar, para ele fazer uma análise prévia, né? Uma análise onde ele vai mostrar, analisando o local de trabalho, o que o profissional fazia, para ele entrar com uma ação já mais assertiva junto do sindicato, entendeu? Sim. Junto ao... Já vamos fazer uma ponte para o nosso período. Quando os sindicatos precisarem de um assistente técnico... Deixa eu falar aqui que tiveram várias outras pessoas que nos deram boa tarde. A Celina, nossa diretora. Vamos lá, voltar. A Celina, o Francisco, diretor também da federação. O Carlos Eduardo, meu amigo, obrigada por participar. A Cláudia Rangel nos dando boa tarde. A Patrícia Bastos, nossa companheira de todas as horas, né, Yuri? Ajuda a gente pra caramba. Paty, beijo. Eu já falei a pergunta do João Mendes. A Maria Simões. O Luizinho da Teixeira. O Dr. Cláudio já falou a participação do Sandro aqui sobre os assessoristas. O Seu Lino também. Um abraço, Seu Lino. A Vânia Silva, ela é do projeto de capacitação da Aline da África, que ela é da categoria do HBB. Sempre Bel.
A Daniela Lohane, que ela é nossa colega ali do Ola, né, do Cláudio, do restaurante ali, daqui da rua. A Celina, nossa diretora, está conosco. Só Vitória, Celina. Aí o Jorge Roberto, né, que fez a participação aqui, fez uma pergunta para o Yuri. Patrícia Souza, Isa Oliveira, Andréa Pereira Xavier Nunes, falou que é de Goiás está aqui. Boa tarde, Arroz, Piqui, Goiás está aqui. A Cláudia Rangel, novamente, né, que ela botou, a principal diferença é a natureza do risco. A insalubridade refere-se a agentes nocivos que prejudicam a saúde do trabalhador de forma gradual, média e a longo prazo, enquanto a periculosidade envolve risco iminente de morte ou acidente grave. Risco imediato. Perfeito. Isso aí, a Cláudia. Obrigada, Cláudia, pela sua participação. Bem, aí funciona assim. Só um minutinho, não terminou. Calma aí, fica calma. Só Vitória, só Só Vitória. Aqui é uma Aqui briga é que só fala vitória. mais. Vamos lá. O João Matheus colocou: Yuri, por favor, comunique aos outros dirigentes do sindicato a necessidade de abraçar a causa dos vigilantes da Conlurb. Deixa comigo, Pois companheiro. já falei em reunião no sindicato e ninguém me deu atenção. O Yuri vai te ajudar nisso, tá, João? Só Vitória, João, tamo junto. E o Vinícius Ferreira está nos parabenizando pelo tema e que uma profissão deve ser sempre e mais valorizada. Então, pessoal, agora, no momento, eu gostaria de pedir e depois a gente vai fazer o sorteio. Fica aí, não vai embora. E se você ganhar e não estiver aqui, você não vai receber seu prêmio. A Cláudia é do Sempre Bel. Que bom, Cláudia. Obrigada por participar. O Sandro e Yuri. A gente trabalha com a categoria de AC e conservação. Empresa urbana, administração de imóveis, diversões, guardiões de piscina. Turismo, né? Categoria de turismo. Então envolve várias categorias, como os cabineiros de elevadores também, que são filiados da nossa federação, né? Os profissionais da beleza. Para encerrar, o que você falaria assim dentro do tema para os nossos trabalhadores específicos, que é uma categoria que é bem exposta, né? Sim. Por exemplo, tem os banheiristas, inclusive a Patrícia colocou aqui sobre os banheiristas, porém a convenção coletiva prevê, só que algumas empresas também, né, que a gente já sabe como é que funciona, não cumprem o que está convencionado. O que você deixaria assim... o que você deixaria como mensagem, mas de forma um pouquinho com todo o seu conteúdo técnico para esses trabalhadores? Então, quando a gente fala na questão do trabalhador, acho que a gente tem que o trabalhador ele não faz nada sozinho, ele precisa do suporte da gestão, da empresa, né? Então, é um conjunto, perfeito. Porque se a empresa ela não tiver a consciência e a cultura de segurança, vai ser muito difícil de passar isso para o trabalhador, porque é a obrigação da empresa treinar, orientar, né? A questão até da mitigação e da eliminação dos riscos, ela é feita, não é só feita através de equipamento de proteção individual. Essa seria a última barreira, né? Então tem os EPCs, tem toda uma junção de fatores ali que vai fazer com que o trabalhador ele diminua ou elimine esse potencial risco aí que ele tenha, né? Do agente insalubre ou do agente periculoso, né? Ou da periculosidade. Então, a necessidade do treinamento e da adesão desse trabalhador, entendendo que receber o adicional é aquilo que nós conversamos, né? Não é um dinheiro bem-vindo. Porém, existem situações, como a gente falou, que a gente está unindo aqui os conhecimentos. Então, a minha mensagem é tanto para a empresa como para o trabalhador, né? Que a empresa procure se adequar mais às questões de saúde e segurança do trabalho, né? Que busque a cultura, busque profissionais, né? Que atendam, que deixem os seus trabalhadores
de forma segura, que eles trabalhem em um ambiente, está aí um risco novo, que é o risco psicossocial do MSN, né, que entrou agora também. Então, a gente entende que a legislação está buscando cada dia mais trazer uma saúde, não só saúde física, mas saúde mental também, porque é uma coisa hoje em dia está em voga. Então, é isso, é a gestão empresarial junto com a conscientização do trabalhador, né? E o trabalhador entender também seus direitos, buscar o sindicato para compreender mais o que ele está fazendo, entender mais os seus direitos, entender que ele precisa, sim, às vezes, utilizar aquele equipamento de proteção individual que às vezes ele não quer utilizar, não quero subir ali, não quero botar um cinto, não quero utilizar máscara, ou então ele faz e se esconde, isso aqui está desconfortável. Mas para isso a empresa também tem que dar esse conforto, porque até uma manipulação simples de luva pode lhe contaminar se você não tem um treinamento adequado. Como é que você vai colocar um respirador sem você saber como é que você coloca aquilo? Às vezes você coloca e está entrando, entendeu? Então, assim, tem até para tirar lugares, né, como ambientes que são muito complexos, né, muito nocivos, digamos assim. Tá? Então, essa é o recado para todo mundo buscar uma adequação. E você, Yuri, quanto sindicalista, trabalhador, quais são as suas considerações finais para a nossa categoria? A orientação é essa que nosso amigo e engenheiro do trabalho, São Guedes, perito, acabou de falar, né? A importância do uso do EPI, né? A importância, né, de fazer uma revisão periódica na saúde, vamos supor assim. Às vezes chega a data que os homens fazem em novembro, as mulheres fazem em novembro azul, outubro rosa. Né? Mas aquela pessoa que consegue fazer pelo menos umas 2 vezes por ano, né, cuidar da saúde, fazer esses exames preventivos, eu acho muito importante, porque a gente teve até uma aula semana passada sobre o INSS, né, que não está batendo a entrada e a saída, né, da remuneração que está entrando. A gente pode até fazer essa pesquisa em 2025. Quantas pessoas se encostaram, ficaram pelo INSS por questão de saúde? Encostar parece mesmo semi-novo, né? Semi-novo. Afastado. Ficaram afastados do ambiente de trabalho, né? E ficaram à disposição do INSS. Quer dizer, é uma coisa muito difícil. Saúde, você passa agora em um bairro, na mesma calçada tem 3, 4 farmácias com nomes diferentes, entendeu? Então, assim, é uma responsabilidade do sindicato, sim. Né? Todas com mas... clientes. Oi? Todas com clientes, todas com as clientes, cheias. é verdade, né? Todas cheias. Todas cheias. Entendeu? E assim, é a responsabilidade do sindicato, sim, tá? Eu acho que todos que precisam, né, do sindicato têm que procurar, o sindicato lutar pela saúde do trabalhador, mas eu deixo assim a minha orientação da prevenção, tá? A prevenção eu acho que é uma coisa muito importante, porque às vezes a pessoa vai descobrir num momento, às vezes, que já está uma situação bem avançada. E a prevenção, ela é necessária ser colocada em prática também, tá? Iniciou o ano, faz um check-up geral. Está no meio do ano, faz um check-up geral. E precisou do sindicato, a casa do trabalhador é o sindicato, é a federação, a FETER. Aqui é a casa do trabalhador. Estou com problema? Vou procurar o sindicato. Estou com problema? Vou procurar a federação. Serão todos muito bem-vindos, entendeu? Para poder ser ajudados nessas questões de saúde do trabalhador. Na questão de insalubridade e periculosidade. Aproveitando o gancho do Yuri, eu gostaria de deixar aqui as nossas redes sociais, também gostaria de pedir a vocês para deixarem as redes sociais de vocês, né? Porque, na verdade, hoje é o canal que a gente chega mais rápido até o trabalhador, né? Na questão de denunciar, de pedir ajuda, de procurar entender o que está acontecendo,
O nosso Instagram é @podcastfeterge, o Facebook também é o Podcast Feterge, e nós temos um canal de WhatsApp que serve como canal de denúncia, enfim, de tirar dúvida, que é o 21 98494 8118. Lá a gente atende, né, doutor Cláudio? Eu, a Beth, quando a gente não consegue responder de forma mais prática, a gente passa para o doutor Cláudio Rocha ou para o Cláudio Goulart ou para a doutora Andréia, e eles ajudam a gente a responder de forma jurídica, mesmo quando o assunto é mais profundo, né? Então, como o Yuri bem falou aqui, o sindicato, a federação é a casa do trabalhador, e você, meu amigo e minha amiga trabalhador e trabalhadora, a única coisa que você não pode deixar é de procurar o teu sindicato, porque é a gente que defende os teus direitos, né? Então, assim, fica aqui o nosso WhatsApp, o Léo já colocou no chat. Sandro, eu gostaria que você deixasse sua rede social, se você palestra, se você faz curso, quer dizer, ministra algum curso, né? Você também pode falar, fica à vontade, tá? Então, minha rede social é @Sandro_Nicásio. Essa é a minha rede social, é porque até quase não faço isso, né? Mas hoje a gente tem que divulgar a nossa roupa. Se colocar E ela tá Nicásio, que é aberta. diferente. Nicásio. Provavelmente vai chegar Sandro_Nicásio, né? E ali ainda não estou promovendo nenhum tipo de curso, mas vai chegar um curso interessante aí, voltado para perícia, né? Com inteligência artificial. Sou eu, considerações finais? Yuri agora. Yuri. Fala aí, Yuri, sua arroba, sua vitória. Não, minha sua vitória, Yuri Vetores. Isso, Yuri Vetores está lá. Quem quiser adicionar, fazer parte, né, desse momento aí, você. E o Yuri bota bastante conteúdo lá na rede social dele. Ah, Você já reparou, Sandro? Sandro, tem que movimentar a rede. Hoje Pois você é, tá virtual. Porque todo mundo trabalha, todo mundo. Sou eu? Doutor Agora é o Cláudio. senhor, fica à Considerações vontade. finais, isso é importante. Doutor Cláudio, depois eu vou convidar o senhor a jogar um tênis. A gente vai ensinar o Sandro Tamo a junto. jogar tênis. Depois da natação, vamos jogar. O Sandro é jogador de tênis, é. Gente, eu parabenizando aí os nossos convidados, Também. eu queria só fazer uma pequena observação, que é a seguinte. O Sandro foi muito feliz quando falou da questão do risco psicossocial. Sim, coisa do momento. O Yuri foi muito feliz quando falou da questão da importância da prevenção. E aí a gente tem que dizer o seguinte, temos que repetir isso muitas e muitas vezes, que o trabalhador ele precisa de tempo para cuidar da saúde. E aí nós temos que enaltecer a maior conquista que nós tivemos nos últimos anos, tá, para os trabalhadores, que é o fim da jornada 6x1. Tá? Isso aí é uma conquista. Gente, isso aí é uma conquista que não é do deputado X, do deputado Y, também é do deputado X, também é do deputado Y. Mas isso é uma conquista do movimento sindical. Foi o movimento sindical que pressionou o governo, que pressionou o Congresso Nacional, que pressionou os deputados, queriam até aumentar a duração da jornada. Tem até uma PEC agora para isso. Então nós temos que enaltecer que o fim da jornada 6x1 é uma conquista do movimento sindical e que, quem sabe agora, o trabalhador ele vai ter tempo efetivo para cuidar um pouquinho mais da sua saúde, para fazer, como você bem disse, a questão da prevenção, a questão de cuidar também da sua família, não é isso? Sim. Então eu parabenizo aí, Sandro, foi espetacular aí as suas manifestações, Yuri também. Eu acho que, como nós falamos aqui no início, que vocês falaram, o podcast ele vira uma fonte de conhecimento para todo mundo, para quem está nos ouvindo e para quem está participando. Cada vez que a gente tem um podcast, eu, por exemplo, eu aprendo um pouquinho mais, tá entendendo? Então, parabéns a todos aí e a todas. Doutor Cláudio e meus amigos e minhas amigas trabalhadores e trabalhadoras, o nosso presidente viria aqui para falar sobre a convenção coletiva da categoria de AC Conservação, de representação da federação, que são os municípios do interior do Rio, que é a nossa representação no interior. Foi registrada essa semana, então já está disponível, Léo, no nosso site, né? Já está disponível no nosso site. Se você tem interesse em ver e ler, já está lá no www.feterge.com.br.
na aba Convenções. E ele também falaria sobre os trabalhadores de Mangaratiba, né, daquela discussão que está tendo. Nós estamos com um problema sério em Mangaratiba, das condições de trabalho para quem está atuando na limpeza urbana, lá em nossa conservação de Mangaratiba, tá? A questão de não fornecimento de materiais de proteção individual, a questão de caminhões que não atendem aos mínimos requisitos de segurança, de proteção ao trabalhador, e a federação está atuando, está tentando resolver essa questão antes que aconteça uma infelicidade lá com o trabalhador. Porque às vezes parece que determinados empresários, sem querer generalizar, e determinados governantes, eles só vão prestar atenção quando acontecer a tragédia, que é a importância da prevenção que o Uri mencionou. Então a federação está atenta lá em Mangaratiba. E era isso. E agora a gente vai fazer o Sorteio. Eu tive que já bagunçar porque essa lista me confunde, porque fica de um lado para o outro. E aí eu botei, enfim, mas está bonitinho, já ajeitei já. Gente, eu vou ler aqui rapidamente aqui, os nomes e os números das pessoas. Você vai ler os nomes? Mostra aqui, doutor. A lista tá longa, né? Rapidinho. Não, vai demorar muito. 1 Luana, 2, vai ser rapidinho. 1 Luana, 2 Norma, 3 Denise, é Denise ou Benise? Denise, né? Benise. Benise, 4 Luciana, 5 Nolasco, 6, vamos lá, 6 é Souza Venâncio, 7 André Belo, 8 Elvira, 9 Bárbara, 10 Antônio Nascimento, 11 Serjão, 12 Jefferson, 13 Ana Carolina Simões, 14 Maria Simões, 15 João Mateus, 16 Lúcia Fonseca, 17 Júlio César, 18 Everton, 19 Jorge Roberto, 20 Maria Fátima, 21 Carlos Eduardo, 22 Cláudia Rangel, 23 Patrícia Bastos, 24 Luizinho da Teixeira, 25 Lino, 26 Vânia Silva, 27 Daniela Lohane, 28 Patrícia Souza, 29 Isa Oliveira, 30 Andréa Pereira, 31 Cláudia Rangel, 32 Renata Gris, 33 Ângela Alves, 34 Isis Lemerman, 35 Rosenalva Felipe e 36 Renata Fiore. É isso aí, né? Sim. Agora nós vamos colocar aqui vamos acessar aqui. Domênico, tem uma pessoa solicitando aqui para repetir o número do telefone. Eu já Já. botei no chat para ela. Ah, já botou? Luciana falou que vai ganhar. Tomara, Luciana. Mas se você ganhar, você vem aqui pegar seu prêmio, pra gente conhecer. Ó, agora eu vou mostrar aqui, Não vai embora não, Jorge. A gente Mostra. vai fazer o sorteio. mostra pra câmera aí, ó. Vai sortear, tá Mostra aí, Léo, no por site favor. de sorteio eletrônico. Vai de 1 a 10. Vamos aproveitar que o Léo tá aí, Léo. Já tá aparecendo aí o... É porque tem um delay, né? Cadê? Pode sortear? Léo, põe aí de frente pra câmera aí. Pera aí, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Isso, assim mesmo. Mas tem que ficar direitinho. Aperta aí o sortear agora, que já tá de 1 a 36 e diz... Mas não tá aparecendo aqui na câmera não, Léo, pra gente. Ah, vai demorar. Ah, né? mas- Demora o isso. delay. Vê aí qual é o número que vai aparecer aí. Sorteou, Léo? Vai, agora tá aparecendo. Vai sortear, hein? São 2 sorteios, vamos lá. O primeiro é a sanduicheira. Isso, O vai. primeiro é a sanduicheira. Só a Vitória. Foi, Léo? Já foi. Qual Qual o foi? número? 29. 29. 29, João Mateus. Olha o João aí. É o vigilante. Olha o João, aí, vigilante aí. Parabéns, João. 29 não é João Ah, não, 29 não é João Mateus, não, perdão. É do lado de O João cá, ó. Mateus é o Isa 15. Oliveira. É 29 porque tem uma... 29 é Isa Oliveira. Isa, você ganhou Perdão, uma João. sanduicheira. Perdão. Parabéns, Isa. É. Isa Agora Oliveira. tem outro, né? Agora tem outro. Deixa eu fazer outro, Léo. Aí quer se repetir sem repetir o número, não tem? Sortear novamente sem repetir o número. Domênico, Beleza, já vamos sei. lá jogar tênis com o Vamos lá. Sandro, hein? Hã? É muita habilidade pra É gente. atleta. Só Pô, ainda bem, que, Atleta. ainda bem que eu li o número e o nome de todo mundo antes. Qual é o outro número, Léo?
33. 33. É, Ângela Alves. Ângela Alves. E Ângela, só vitória. Gente, o sorteio do brinde foi patrocinado pelo Sempre Bel, o Sindicato dos Empregados em Institutos de Beleza, né? Do Sindicato da Beleza. O presidente é o Flávio de Castro, sobrinho. E nós agradecemos ao senhor, seu Flávio, pelo envio do prêmio. As ganhadoras acredito que vão ficar bem felizes. E eu quero te agradecer, meu amigo e minha amiga trabalhador e trabalhadora, agradecer ao São. Diz o prêmio. A Isa ganhou a sanduicheira grill e a Ângela ganhou uma airfry. E aí, só vitória, 2 vezes. Desculpa, eu não falei o prêmio, né? Não. Porque eu queria logo agradecer o pessoal do Sempre Bel pelo patrocínio do prêmio. Agradecer a você, Sandro, por participar conosco. Agradecer o Yuri, que fez uma movimentação nessa rede social. Tamo junto. E agradecer o Leonardo. Mais uma semana estamos juntos, né? E minha dupla de toda semana, né? Tamo junto. Até a próxima quarta, pessoal. Forte abraço.